Olá, pessoal. Hoje é dia 12 de janeiro. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas vamos lá. Não teve nenhum motivo específico, assim, ao menos nenhum grande motivo específico, mas somente pelo fato de estarem fazendo isso já é um motivo. E o que eu quero falar para vocês? Primeiro, é, como eu disse antes, é, a gente tem um alvo, tudo que for feito para atingir é positivo, assim, é, para eles é válido. E logo quando eu cheguei aqui, também teve uma pessoa que era de um outro estado. Esse outro estado, ele tem uma ligação bem próxima com o estado que eu morava e também tem algumas situações que... E também tem algumas situações antigas minhas que faz fazer algumas relações. Mas eu não quero falar sobre isso aqui, não. Aí e tinha essa pessoa, tinha um outro rapaz e tinha uma outra pessoa que é bem mais antiga, mas não é muito antiga não, mais antiga. Certo. E aí o que é que a gente pode é, dessas dessas pessoas hoje só tem uma, certo? Aí a primeira que eu falei, o que que acontece? Ela no início eu já contei aqui em algum vídeo, não sei se eu já soltei, para vocês verem como se constrói um perfil e como a pessoa assimila aquilo e passa a conduzir suas ações em relação àquilo. A primeira vez que eu conversei com ela, assim, uma conversa bem trivial, a área que ela trabalhava é uma área que no meu ensino médio eu gostava muito, só que eu tinha muito conhecimento em relação a isso, e minha parte eu fui bem rasa. Em relação, assim, a conversa foi específica na área dela, só que minha parte foi bem rasa, mas foi interessante. Aí eu achei esse foi o primeiro contato. E logo na segunda vez que a gente que teve alguma situação, foi assim. Tava fazendo meu café, tava com filtro de papel. Tinha escutado a água do café, tava lá com o suporte do filtro. Coloquei o filtro lá, tava esperando lá do que acontecer. O filtro tava aqui do lado. Aí ela chegou na cozinha. Só que ela chegou na cozinha e já foi pegando os filtros, o pacote de filtro de café, a caixinha, e guardando. Assim, ou seja, ela presumiu que eu estava usando o filtro de papel dela. Ela não deu nem o benefício da dúvida de perguntar, de olhar lá no armário dela. E quando ela fez isso, gente, pra vocês verem como eu procuro, assim, primeiro eu penso, meu Deus, será que tem alguma coisa a ver com a situação? Assim, primeiro eu procuro justificar de alguma outra forma o que acontece. Ah, é uma coisa natural, foi coincidência, etc. E nesse dia, quando ela fez isso, eu pensei, meu Deus, será que eu peguei o filtro errado? Será que esse não é o meu? Assim, ela falou assim, ah, eu esqueci, não sei, ela falou uma coisa, quando eu falei, eu acho que esse é o meu, mas eu falei assim, como se eu tivesse realmente dúvida, entende? Aí quando ela abriu o armário, ela viu que o dela tava lá e que aquele era o meu, só que era igual a marca do filtro. Aí ela foi, colocou lá e desconversou e saiu. E isso traz uma informação importante. Assim, primeiro, eles não trazem para vocês as situações, mas você vê pelo comportamento deles o que é que está se passando por trás. Ninguém chegou para mim para falar nada em relação a isso, tá entendendo? Mas por esse comportamento, a gente deve fazer algumas leituras. Primeiro, qualquer, se fosse qualquer, talvez outra pessoa que você achasse assim, que você não tivesse nenhuma preconcepção antes sobre quem seria, você ia ou não ia nem pensar que aquele poderia ser o seu, poderia falar, ah, não, você comprou igual.
Ou você ia ver primeiro lá no seu armário para ver se o seu tava lá, entende? Mas você tinha tanta certeza que era o seu que você foi lá, pegou para guardar. Tá entendendo? Então, é a partir desses fatos que acontecem que a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Só que não é a primeira vez que isso acontece comigo. Assim, e aí, o que? Certo. E uma outra coisa interessante que eu não cheguei a falar aqui diretamente em relação a essa forma como isso acontece, mas já participei de outras maneiras, é o seguinte. Essa noite, hoje é dia 12, de ontem para hoje, eu acordei aqui com uma luz apontada aqui pro quarto, como se fosse uma lanterna de telefone. E era alguém, eu acho que telefone mesmo, porque assim, porque aqui tem duas luzes e não precisa a gente ligar no interruptor, é automático. Quando a pessoa sai, passa ali, uma luz acende, quando ela vem aqui, aqui do lado, a outra luz já acende. Só que tinha uma luz apontada aqui para a porta do quarto. E não é a primeira vez que eu vejo uma luz apontada para a porta do quarto. Não tem, acho que nem 2 meses que a pessoa estava sentada aqui e eu vi com luz apontada aqui para dentro do quarto. Outro ponto também é que em outros ambientes, já vai ser para vocês, eu vi gente que dizendo que estava mexendo no telefone e apontando para mim, tá entendendo? Tipo, mexendo no telefone e apontando para mim. Só que não é somente essa situação que acontece. Aqui, logo quando eu cheguei, teve também algumas situações estranhas. Porque é assim, pessoal, às vezes eles não, eles querem induzir você a ter um determinado comportamento. Às vezes eles geram confiança, fazem com que você tenha confiança e depois falar que não é nada disso, já induz nessa linha. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, o armário onde eu guardo minhas coisas era do lado bem próximo ao dela. Colocou lá uma colher com um dizer. Na minha prateleira lá já apareceu coisas assim que dava para você ter um entendimento, sei lá, estranho. Na prateleira da geladeira onde eu guardo minhas coisas, já colocaram coisas lá que dava para ter um entendimento estranho, só que eu não. Assim, só que eu sempre fico com o pé atrás em relação a algumas situações. E eu tô trazendo tudo aqui, tá entendendo? No trabalho também já aconteceram algumas coisas, mas não nesse viés. E aqui eu já peguei também algumas vezes essa mesma pessoa com o telefone com a luz acesa, porque eles tinham o costume de ficar aqui na frente. Aí, tipo, tava com mexendo no telefone, tava com a lanterna acesa. Por quê? Mas eu já tenho a minha, assim, eu já tenho é, algumas possibilidades do que pode ser. Eu não quero participar aqui para você, mas eu já tenho. Porque você vê o comportamento das pessoas. E você começa, mesmo que, assim, como é uma coisa muito repetitiva, você começa a linkar alguns fatos. E para vocês terem ideia do perfil de como eram essas pessoas, eu falei com vocês de três. Tem as questões relacionadas ao coisa danificada aqui no quarto. Teve questão também que eu tive que ligar. Eu não vou nem poder. Eu já participei de outro. Eu já participei isso aí em outro vídeo, mas eu não vou querer repetir isso. Tem coisa que eu não gosto de estar falando. Tiveram outras coisas aqui, entende? Que eu tive até que envolver empresas terceiras, mas enfim. É, e aí para vocês terem uma ideia melhor de como é o perfil dessas pessoas. Tem um dia que eu estava aqui no quarto e estava ouvindo uma conversa. Assim, eu posso não ter ouvido da forma correta, eu posso ter me enganado em alguma coisa, mas a interpretação que eu tive, que pode ser uma interpretação equivocada, mas enfim, foi essa a que eu vou passar para vocês. Pelo que eu entendi, a pessoa estava falando o seguinte, que ela tinha ido para um trabalho recentemente, ela trabalhava, digamos assim, como prestadora de serviço, e aí que nesse lugar ela recebia, digamos que por hora, tá entendendo? E tinha lá as escalas de trabalho dela. E aí que tinha uma pessoa nesse lugar, essa pessoa, ela tinha um comportamento específico que eles, assim, pelo que eu vejo, para eles eles não gostam, por mais que falem que não tem problema, mas pelo que eu percebo, eu posso estar enganado, mas enfim. E aí que esse colega dele lá, nesse lugar que ele tinha chegado recentemente e ganhava por hora, ele, pelo que eu entendi, estava se relacionando com uma cliente lá do estabelecimento. Pelo que parece, essa pessoa ficou sabendo
E aí foi que comunicou para quem administra lá, o gerente, não sei, para os donos, não sei, não sei. Aí eu sei que deu problema, porque essa pessoa que era cliente chegou lá, não sei se foi cobrar alguma satisfação, também não sei o motivo. E aí o fato é que a pessoa que estava se relacionando, ela foi demitida, e aí que ele estava se queixando, porque infelizmente ele estava tendo que pegar os horários dessa pessoa lá nesse lugar. Olha, entende? Isso quer dizer que ele estava recebendo também a mais para pegar esses horários, e ele nem queria, né? Poxa, aí ele nem, ele nem queria, pelo que parecia, tá entendendo? E pelo que eu entendi, foi ele mesmo que falou com os outros lá sobre isso. Ah, e teve um dia que eu não fui trabalhar, não sei se estava de férias ou se estava tendo algum problema lá onde a gente estava, porque eu não fui trabalhar, estava aqui. Aí eu passei o dia todo aqui no quarto. E aí que ele chegou, meio-dia, e aí essa terceira que já estava aqui, que é mais antiga, falou alguma coisa como que se dissesse que eu estaria aqui dentro. Tá entendendo? Pelo que eu entendi. Posso estar errado, mas assim, pelo que eu entendi, era como se fosse, digamos que tá aí dentro, uma coisa assim. Não sei o motivo, mas dá pra gente presumir algumas coisas. O fato é que tem, dessas três só tem um. Ah, e também teve uma situação que falaram alguma coisa assim, porque assim, em alguns momentos chegaram algumas pessoas e essas pessoas saíram. Teve algumas situações também, que por isso que algumas vezes eu fiquei com o pé atrás, por causa do comportamento deles, e depois essas pessoas saíam. E aí que uma vez ele falou que queria transformar aqui somente para um lugar de pra um público específico. E na segunda vez, juntaram os três, conversando algo tipo: fulano saiu. Quero ver agora quem é que. Quem será que vai ser o próximo? Tá entendendo? E por essas e por outras, é que também eu não gosto muito de estar conversando muito com o pessoal. E nem só aqui, qualquer lugar que eu chego hoje, eu procuro não conversar muito, entende? Até coisas bobas que a gente acredita que sejam bobas. É, eu não gosto de estar participando. E, inclusive, lá no trabalho também, já participei de algumas coisas com vocês referente a essa minha colega que chegou lá, que estava, assim, na conversa, estava querendo coletar informação. Tem um vídeo que eu gravei, eu acho que eu liberei ele. E é isso, gente. Eles não dão um ponto sem nó. Eles não dão um ponto sem nó. E essa pessoa que ficou, saíram dois, ficou somente um, pelo que eu entendi. Ela está começando a ter benefícios. Ela já trocou de emprego, agora trocou de função. Por que será? E assim, eu já pensei, coisas que ela falou que eu já vi falando aqui, eu nunca conversei diretamente com ela em relação a essas situações, também não tenho interesse. Coisas que tava falando que eu nunca vou fazer tal curso, tal coisa. Agora já tava falando que eu vou ver se eu consigo fazer. Por que será? E uma coisa interessante, aí ela estava comentando aqui o seguinte, que eu consegui essa oportunidade e que a pessoa que me deu essa oportunidade falou que as pessoas aqui internamente vão falar que você chegou agora e já está conseguindo essas oportunidades, mas você tem que relevar. Aí eu fico pensando, por que será, gente, que as pessoas vão falar? Por que será que as pessoas vão falar? Aí falando assim que tinha gente lá que já estava vários anos e não conseguia, e que vai ser normal as pessoas ficarem falando coisas, entende? E aí ela falou assim que tinha uma que trabalhava numa função e que ela ia morrer naquela função, que ela não iria ser promovida. Mas assim, não conheço o perfil dessa galera, mas eu presumo que também um dos fatos é porque é a questão das cartas marcadas. Se você chega naquele grupinho e você é acolhido, então, e já peguei conversando aqui sobre problemas que tiveram internamente, é assim, eu não, gente, eu não vou procurar saber dessas coisas. Chega aqui e fica conversando, pai. Tá entendendo? E é isso, gente. A questão das cartas marcadas. Quando você
começa a agir de acordo com o que esse grupo eles querem, e isso não quer dizer que sejam coisas corretas. Assim, você estar ali no meio do grupo e está disposto a fazer tudo mesmo, então você começa a ter ali os seus benefícios, independente de você tem preparo, independente se você tem qualificação, isso não tem muito, pelo que eu percebo, não tem muito a ver, não. E prova disso é que tem algumas notícias que saem de pessoas aqui, é porque a filho de fulano consegue tal cargo assim, assim. Geralmente é um cargo que é um cargo de poder, pessoa nova, cargo de poder e ganha muito. Será que não tinha outras pessoas que com mais preparo, pessoas com uma formação e com experiência também na área que poderia estar ocupando? Não sei, né? Mas enfim, é isso. E a gente vai voltar. Eu tô, assim, esses dias eu não tô tendo que trabalhar por conta de algumas questões normais que todo trabalho tem, mas eu vou voltar agora e eu quero ver, né, o que é que vai acontecer. Por quê? Porque ano passado, meu chefe, em uma das conversas que ele teve, assim, de umas despedidas de final de ano, ele falou: Ah, ano que vem, a palavra do ano que vem vai ser renovação. Então, a gente vai ter renovação lá, né? Em relação a como vai ser essa renovação, não sei. E o que que acontece? A pessoa já tem lá uns 7 anos, mais ou menos, somente no departamento. Pelo que eu percebi, tem mais uns 10 lá nesse lugar que a gente trabalha. São 7 anos mais no departamento, mais de 10 no departamento. E nos últimos anos foi que começou a fazer muitas mudanças, principalmente quando depois que eu cheguei lá. Pelo que eu percebi, não pelo que eu percebi, não, pelo que, sim, pelo que é isso mesmo, porque eles trabalham lá com um documento em Excel, e que esse documento em Excel, ó, é bem antigão. Então, pelo que eu entendo, realmente faz muito tempo que não tem, que seguem a mesma rotina. E agora, nesse próximo ano, uma das mudanças que a gente vai ter, possivelmente vai ser a instalação de um sistema. É bom, não é somente bom, é necessário, pelo que eu percebo, pela quantidade de valores que rodam ali, eu acho, né, que já é mais do que na hora de ter tido um sistema para você ter um maior controle. Inclusive, o que acontece? Se a gente for para falar desses aspectos, é, tem muita coisa que poderia ter se adequar. Só que, gente, o que é assim, pessoal, é, você pode ter a ideia maravilhosa. Você pode ser a pessoa que tem o máximo de conhecimento na área. Se você não está no grupo dessa galera, você vai ser ignorado, você vai ser descredibilizado. E assim, depois que você não estiver lá, já tiver partido qualquer coisa aqui, depois disso, aqui, o que você falava vai ser posto em prática, ou mesmo depois que ali acabar a questão, assim, e ninguém mais lembrar muito do que você estava querendo, é que eles vão lá e vão aplicar. É, porque eu comecei falando sobre isso. Ah, porque eu fiz, quando eu cheguei lá, gente, a gente trabalha com, assim, existem dois processos. Porque, assim, o que acontece? São dois tipos de pagamento. Esses dois tipos de pagamento, cada um deles se divide em mais dois tipos, certo? Mas, assim, eu e o meu colega trabalham hoje com dois tipos específicos, que movimentam muitos valores, só que são valores menores. Tem um que movimenta mais valores, só que quem trabalha é o meu chefe, e porque assim, quem faz a parte de pagamento não é nem a gente lá, é uma outra situação que faz a parte de pagamento. A parte de pagamento que a gente faz lá é dos valores que são menores, só que mesmo assim movimenta muito valor. E aí o que acontece? Tem muito detalhe que precisa ser seguido. Tem detalhe que é relacionado a essa parte de você fazer o registro e tem a parte de você fazer o pagamento mesmo. Quando eu cheguei lá, eu, digamos que documentei
e documentei assim os procedimentos que a gente poderia fazer e pedi para a pessoa checar para ver se estava certo. Só que, digamos que deu um pouco de trabalho, que deram até algumas páginas, deu um pouco de trabalho, mas até hoje, a pessoa, pelo que eu percebi, a pessoa nem olhou. E assim, isso é por N motivos. Primeiro, que eu acho, né? Por, isso que eu fiz é uma coisa essencial para qualquer rotina de trabalho. Mas o que acontece? Primeiro, se você faz esse tipo de trabalho, pode estar dando visibilidade. E não sei se é interessante que alguém que não esteja ali na panelinha tenha visibilidade. É até como ouvir eles falando lá, para eu que tá se destacando tem que levar martelada mesmo. Segundo, quando se faz essa coisa, você dá mais autonomia, dá mais independência para ali, para o departamento em si. Por quê? De posse daqueles procedimentos, qualquer pessoa que chegar vai ter um pouco mais de facilidade de estar desenvolvendo as tarefas, tá entendendo? E uma coisa que eu vejo que essa galera tem é essa questão do controle, querer controlar as coisas e querer ter é, ter poder sobre aquilo ali. Porque o conhecimento é poder. É, se você vai divulgar assim, você de certa forma não está retendo aquele poder para si. E outra coisa interessante também. Quando está escrito, fica mais fácil de você se nortear nas suas tarefas e sair e falar, eu fiz porque estava aqui, está escrito aqui, tá entendendo? E pelo que eu percebo, eu não sei se se preocupam muito com a questão do erro dos outros, até porque quando uma pessoa erra, fica mais fácil ali de você estar controlando elas, tá entendendo? É, e é isso. Tem essa questão da renovação. Esse vídeo eu já tinha gravado antes, mas depois eu acabei não, não, não vou postando. E é a segunda vez que eu gravo ele hoje. Aí tem essa questão. Ah, sim, e sobre o do software, né? É, geralmente, eu já participei de algumas situações que teve mudança de software. Bem, geralmente, o que que as pessoas fazem? As pessoas identificam como é que funciona quando tem mudança de software. Ou você vai implementar alguma coisa e tal. Você identifica ali o que é que precisa. Quando você documenta ali, fica mais fácil de você direcionar a sua escolha, mas enfim, vamos pressupor que a pessoa, por ela já estar lá há um tempão, ela já sabe tudo o que é necessário. Mas você especifica ali o que você vai ser preciso, aí depois você vai para o mercado e vai procurar a alternativa que mais se encaixa com aquela sua necessidade. Tem algumas situações que você já conhece quais são as alternativas, e aí fica mais fácil você decidir. Por exemplo, quando eu trabalhava na área contábil, que a gente trabalhava no escritório, na cidade haviam três opções de software que eram as mais comuns. Mas todo mundo já sabia basicamente como é que funcionavam, ao menos as duas principais, porque tinha um software que ele rodava na maioria dos escritórios, tinha outro que estava chegando, era recentemente lá assim, até no país mesmo, e hoje na minha concepção, é um dos melhores softwares da área contábil, que é totalmente integrado, etc. E, e tinha outro lá que eu nunca usei, não. Teve uma vez que eu participei de uma seleção para ser consul, para ser tipo, era para treinamento. Por exemplo, quando a pessoa adquire para poder ajudar na parametrização, eu acho que eu não fui por causa do valor que estavam pagando. Mas enfim, tinha esses três. No contexto da gente, a gente já sabia como era que eles funcionavam. Realmente, esses dois que eram os mais usados, a diferença só era em relação ao valor. Mas eu já sabia como é que funciona e tal. Nesse contexto de lá, eu acredito que não sabem porque nunca tiveram, é, pelo que eu percebo, nunca tiveram contato com nenhum software que organize esse tipo de situação com o qual a gente trabalha. Então, quando se trata de fazer essa substituição, essa implementação, o ideal seria você procurar alternativas
que se adequassem a essa sua necessidade. Só que, pelo que eu entendi, foi recomendado um software já, que outro lugar que é similar onde a gente trabalha, eles já usam, e que parecia que ia ser esse mesmo. Só que eu falei, porque aí a pessoa também falou assim, que parece que não tem outra opção, não sei. Eu não sei, não tem outra opção, a gente só conhece esse mesmo e talvez seja esse mesmo. Só que o que acontece? O que é que dá para se entender? Dá para se entender que, ao menos na minha opinião, isso aqui é a minha opinião, pessoal. Ninguém nunca chegou para mim para falar isso, não. Dá para entender que a questão também das casas marcadas nessas áreas, entende? Por exemplo, você já tem ali, já participa de um grupo e esse grupo tem alguém que já tem determinada ferramenta. Você não vai pegar a ferramenta de outro. Se tem ali aquela pessoa, então você vai pegar aquela. E pelo que eu entendi, pode ser isso também. E era muito o que acontecia lá no, na empresa lá do que eu trabalhei, da questão dos projetos. Por exemplo, não era somente ela que trabalhava com projeto nessa área. Tinha outras pessoas. É tanto que teve uma vez ela foi para o banco numa reunião com o cliente e ela voltou com um projeto feito por outra projetista. E ela falou assim: Olha, Matheus, pega esse projeto aqui, estude por ele para a gente poder fazer os nossos projetos também. O modelo que ela usava era totalmente diferente, mas ela me deu aquele para ter como parâmetro, para ver como é que meio que como é que funcionava. Olha, toma aqui, aí eu peguei para ver. E era de outra projetista, entende? E quando a gente foi ter a gente foi fazer aquele curso que eu falo para vocês, numa cidade de lá, que pelo que eu entendi também, não era ensinar a usar o sistema, era para fazer as coisas de forma a passar. Ela era a única pessoa, a única projetista que trabalhava com a parte de comércio. Os outros todos trabalhavam com a parte industrial, projetos na área de indústria, projetos na área de agricultura, porque o lugar lá do sul, de onde ela veio, porque assim, na região onde a gente estava lá trabalhando, era mais comercial, para serviços e empresas comerciais de venda de mercadorias. Lá no sul, do lugar que ela veio, tinha um polo industrial muito grande, por exemplo, e também o pessoal plantava a matéria-prima, e aí que, pelo que eu entendi, naquele evento lá, a única pessoa que tinha lá da área de comércio era ela. E é tanto que ela se sentia assim, ela sentava na frente. Fui eu, ela e mais uma colega que ela era secretária. E ela ficou um tempão lá com essa minha patroa. E ela ficava na frente, ela se sentia assim, entende? Porque ela tinha esse contato. Dava pra perceber que ela tinha uma proximidade muito grande com o pessoal de lá. E aí é, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Por que somente ela? Será que somente ela tinha que essa equipe para trabalhar como projetista nessa área? Será que não tinha outras pessoas? Eu acho que tinha outras pessoas, porque teve esse projeto que ela mesma me deu para ler, para a gente poder começar a trabalhar. E não era um projeto dela, tá entendendo? E pelo que eu entendo, é justamente assim. Você chega lá na área, se você não estiver lá os seus contatos, não importa o quão bom você seja, não vão direcionar o trabalho para você. E se direcionar, vão direcionar de forma a você não conseguir dar prosseguimento ali. Vão colocar um pepino muito grande lá para você estar resolvendo, justamente para você cair fora. Ou você fazer errado, ou você não dar conta. Porque se você não tiver ali não for lá da galera, não é interesse deles. Tá entendendo? E mesmo que, por exemplo, se você fizer alguma coisa que não estiver de acordo, releva, é a primeira vez, ppp, papapá. Isso é a leitura que eu estou fazendo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas aí depois que eu falei com essa pessoa, né, falei assim, que geralmente a gente pegava e fazia essa pesquisa, aí foi que falou, que, sei lá, que não sei se deu a entender que possivelmente poderia fazer assim, mas eu duvido muito. Eu duvido muito. E também, para mim, vai ser irrelevante. Porque o que eles querem fazer, eles vão fazer.
certo? Aí teve essa questão, né? E possivelmente pode ser que ele já tenha lá, já não somente pelo fato de já trabalhar na área, mas porque já devem ter algum tipo de conhecimento. E aí a gente parte para a questão do meu trabalho lá, do meu trabalho que eu estou tentando fazer. Bem, gente, como eu falei para vocês, a primeira oportunidade foi lá para essa pessoa que queria que você trabalhasse com captação de imóveis para se alugar, para se locar, e que é uma coisa muito complicada. Primeiro, porque vai exigir dedicação exclusiva, mesmo trabalhando como autônomo. Ó, gente, trabalho autônomo, você tem que ter, vou ser redundante aqui, tem que ter autonomia. Pelo que eu entendo, você tem que fazer o seu horário. E o foco é no resultado, é na venda que você faz, nos agendamentos que você faz para as pessoas fazerem as visitas. E o que é que a gente percebeu? E existem legislações, tanto ligadas à questão da CLT, porque para você configurar um regime seletista, tem lá as prestações da CLT, tá entendendo? E quando uma delas digamos que ter hierarquia. E a partir do momento que você fala que a pessoa tem que bater, que tá presente lá todo dia, tem que ir todo dia, é, você tá, de certa forma, é, tá dando tanta autonomia para a pessoa. E isso pode caracterizar um vínculo empregatício. E aí que, voltando lá para essa primeira oportunidade, a primeira oportunidade era para você trabalhar com a locação. Mas era assim, só vou repassar para vocês. Eram dois times de locação. O primeiro que fazia a captação, aí você tinha que ter lá a dedicação lá exclusiva para pegar os imóveis e passar lá para o pessoal, para os imóveis, para fazer a sua carteira de imóveis lá. Eles inicialmente iam dar para a gente uma carteira de imóveis, aí, mas você tinha que aumentar essa carteira de imóveis. E aí que era quem fazia a alocação era outra pessoa, não você. Você ficaria responsável assim. Você ia arranjar os imóveis. Quando algum cliente quisesse conhecer a casa, conhecer o estabelecimento, você tinha que levar ele. Se o proprietário tivesse alguma dúvida, você teria que ajudar esse proprietário em relação a essas dúvidas. Você faria a ponte do proprietário com a empresa lá. E outra pessoa iria fazer a ponte lá com o cliente. Ou seja, a sua carteira de imóveis poderia ser imensa, gigantesca. Se esse outro colega lá, ele não quisesse locar, poderia se criar N artifícios. Desde não apresentar, por exemplo, tem lá o cliente quer um imóvel em tal lugar assim assim, com tais especificações, mas ele não quer direto para você. Ele poderia até conversar com o proprietário de outro bem lá, para negociar o valor, para fazer entende? Quando eles querem, porque da mesma forma que quando eles querem ajudar, eles ajudam, da mesma forma quando eles querem trabalhar, eles vão trabalhar. Por exemplo, no dia lá que estava agendada a reunião lá com o rapaz, que ia ver se ele tinha disponibilidade para, ele tinha crédito para poder adquirir o bem, e ninguém atendeu ele. Ele, ele parece que saiu de lá sem um atendimento, alguma coisa assim. Depois a gente retomou a conversa, mas ele não fechou nada, não. Tá entendendo, pessoal? E aí por exemplo, no meu caso, você vai ter que ter disponibilidade total e ficar à mercê das pessoas para poder ter o seu resultado. E se é uma pessoa que eles não querem que ocupe um determinado espaço, vocês acham que vai acontecer o quê? Beleza. No segundo lugar que eu agendei lá, a primeira coisa que eles perguntaram era justamente em relação à disponibilidade de horários. Vou pegar aqui a conversa que a gente teve. A segunda foi em relação à disponibilidade de horário também, né? Que, e mesmo sabendo que não é de acordo, ia ter consulta no Gemini. Ele falava assim, perguntei algo como,
trabalhador autônomo tem que ter. Pode se cobrar horário não flexível, uma coisa assim do Gemini. Ele falou que a resposta curta seria não. Que é por isso que se é um trabalho autônomo, a pessoa tem que ter também autonomia de horário. Mas, na outra conversa que a gente teve, a pessoa falou que não tinha que ir todo dia. Tinha que estar todo dia lá presencialmente no lugar para poder trabalhar. Aqui, deixa eu. Ah, porque eu tinha desligado o telefone. Tô ligando aqui. Foi até rápido. Tá iniciando aqui ainda. Em síntese, eles falaram que não, que também tinha que ser. Esse outro foi para venda, que é o que eu queria, mas tinha que estar lá presencialmente. E a gente tem algumas. A gente pode fazer algumas reflexões em relação a isso. E é todo mundo aqui. Ó, conforme conversamos há pouco, aqui em tal lugar, não trabalhamos com flexibilidade de horário. Mesmo sendo autônomos, precisamos do comprometimento da presença das pessoas em horário fixo e de forma presencial, pois isso faz parte do nosso modelo de trabalho, treinamentos e da forma como conduzimos o atendimento e os resultados. Aí a conversa, para ver se eu não estava, digamos que, tendo uma concepção errada em relação à situação, eu fiz aqui uma pergunta ao Gemini. Perguntei assim. Eu até salvei aqui. Ah, ele salvou aqui com a resposta autônomos vínculo empregatício. Vou dizer assim, pode exigir do autônomo horário fixo? Aí ele botou a resposta curta é não. E aí ele começou a discorrer sobre o porquê não poderia. E aí a gente pode fazer algumas reflexões. A primeira, é, tem regras específicas na própria CLT, que é, digamos, com a lei maior. Tem também da própria profissão, lá depois eu vi que tem alguns parâmetros que devem ser seguidos em relação à questão do trabalho autônomo. E se essas pessoas elas se sentem confortáveis em, mesmo tendo legislação específica e não está atendendo, é porque ela tem, de alguma forma, as costas largas. E, assim, o trabalho, onde eu trabalho hoje, tem, tem ligação, de certa forma, não, assim, do meu setor, do setor que eu fico, mas existe ligação direta com pessoas que têm muito poder e assim a gente fala porque lá, assim, lá o poder maior é em relação à autoridade. E nessa outra parte lá, a relação do poder está tá ligada mais à questão isso aqui. Entende? Então, a partir do momento que não é de interesse de que, por exemplo, se o pessoal de lá onde eu tô, eles não têm interesse que alguém ali vão para trabalhar em outra área, até para você ter mais segurança financeira, é óbvio que eles vão ter formas de estar barrando, tá entendendo? E assim, e é muito complicado você, por exemplo, se uma pessoa dessa lá do outro lado, onde eu estou tentando ir, se eles falam que se eles tomam algum tipo de iniciativa que não está de acordo com o que o outro de cá querem, ele vai ter que ter muito cacife para sustentar, sem sustentar, inclusive, embargos que podem existir futuramente, que podem repercutir nisso daqui. Ninguém quer perder isso daqui, tá entendendo? E. Ah, Matheus, mas só que se, por exemplo, se alguém se ficar insatisfeito, pode chegar lá e fazer acontecer. Não faz, não acontece. Porque, pessoal, eu já participei para vocês aqui outras situações que existia lá o direito. Eu foi pedido duas coisas. Uma coisa estava escrito lá. Tinha coisa escrita lá. Inclusive, assim, a outra coisa, a pessoa poderia falar que não, não tem por que pedir. Não vou dar. Tá entendendo? E essa segunda coisa poderia falar isso, mas a uma estava escrito. O que fez foi ignorar completamente, falar que não tinha razão de pedir. Se eles se sentem confortáveis em fazer e ter esse tipo de atitude, é porque eles sabem que não tem problema nenhum. Tá entendendo? Que quem dá realmente as cartas são eles e que eles vão fazer o que eles bem entenderem. E aí, que como é que isso repercute em vocês? De falar assim, de tudo que eu trouxe aqui. Primeiro, que não importa
o tanto que você se dediquem, o tanto que vocês sejam competentes, o tanto que vocês é, façam por merecer. Não é por merecimento, não é por habilidade, não é por nada disso. É por quem você conhece, pelo o que você está disposto a fazer, mesmo que isso não seja uma coisa moral, que não seja certa, pelo que eu percebo de toda essa situação, entende? E não importa se o, quem realmente você mais importa uma palavra que está muito é, em voga hoje é o quão performático você é, o que você parece ser, tá entendendo? O que importa realmente, infelizmente, é justamente isso para essas pessoas. E às vezes não é nem puxar saco, porque, por exemplo, mesmo que você esteja ali bajulando, que, se você não for da panela, eles vão te usar. Eles vão te usar e por trás vão falar, porque, gente, assim, nesses lugares que eu trabalhei anteriormente, eu nunca percebi o pessoal ser tão debochado com as outras pessoas, principalmente pessoas que estão numa situação mais, digamos que inferiores. E eu já trabalhei em lugares diferentes. É tipo assim, você vê a pessoa conversando com outra no telefone e assim que desligar e já começar com deboche e falando mal, falando até coisa infantil, tá entendendo? Coisa infantil mesmo, digamos que debochando de coisa que tem nem porquê. É, assim, digamos que pega características da pessoa pra até debochar. E eu não, eu já tive outras experiências em outros lugares e eu nunca passei por situações assim, não que eu me lembre. Não que eu me lembre, não dessa forma. Eu já vi algumas pessoas, digamos que brincando, mas não dessa forma assim de debochar mesmo. Por exemplo, até no meio deles, teve uma pessoa lá que fez, que ela não, assim, eles conversam, digamos que se dão bem, porque já estão lá com um vínculo há muito tempo, não sei. Mas pelo que parece ter um pouco de atrito, essa pessoa ela fez algumas mudanças. E teve um evento lá que estava todo mundo reunido. E, gente, ele se tava assim um pouco mais atrás. E não é eu que vou procurar conversa com ninguém, não, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou procurar o pessoal que veio aqui, às vezes eu não quero nem saber. E começaram a falar mal dessas mudanças que essa pessoa tinha feito. E eu não achei que tava. E começaram a falar mal na cara dura, bota uma pena. Assim, eu não me importo, porque eu já tive que lidar com gente muito complicada na minha vida também, mas eu nem quero nem saber o que não falam ali. Ah, de mim eu já vi falando coisa. Não falando. Eu sentava num lugar que era bem longe da entrada. E assim, mas tinha, assim, eu ficava, a mesa que eu ficava, dava pra ver, digamos que a entrada, porque tinha um bocado de vidro. E dava para ver a entrada e dava para ver também uma área antes da entrada. Aí uma dessas pessoas um dia chegou e, pelo que eu entendi, ela estava me imitando, porque eu não tenho. Hoje minha coluna está até melhor, mas eu tenho, digamos que como se fosse pessoa de tartaruga. Não sei se é assim que se fala também, mas assim, eu não tenho a postura totalmente ereta. É uma coisa que eu tento corrigir, mas que, assim, corrigir mais por uma questão que a gente está envelhecendo, é importante a gente ter cuidado com a saúde, com a coluna também. Não que, meu Deus do céu, a pessoa vai falar mal de mim, eu vou ficar incomodado com relação a isso. Não, eu ia falar uma palavra, que não vai falar, não. Mas enfim, aí ela tava, tipo assim, ela começou a andar de longe, assim, acentuando bastante, como que se quisesse, digamos, ó, tu anda assim, tu é assim. Esse é o tipo digamos, de crítica que eu acho que seja infantil. Se você chega para pessoa, porque assim, fazer isso, usar isso como deboche, é diferente de você chegar para a pessoa e conversar. Olha, fulano, você não tem, como já fizeram comigo, você não tem uma postura muito legal, aí isso no futuro pode, sei lá, dar um problema na sua coluna e tal. E eu comecei a mudar também porque uma pessoa eu até gostava dessa pessoa, gosto ainda, mas eu não como gostava antes. Mas assim, ela chegou pra mim e falou, ó, mas você isso, gente, pra vocês terem ideia, isso faz muito tempo. Eu devia ter uns 16 anos mais ou menos. Ela falou que eu tinha que melhorar mais a minha postura. Que se hoje não tenho uma postura muito legal, antes era muito, muito pior. E
E uma coisa é ela fazer dessa forma, chegar pra mim e conversar, e outra coisa é chegar com deboche, tá entendendo? Mas enfim, esse é o padrão de, de situações com que a gente tem que lidar. Comigo teve essa isso, e teve outra também que eu não me lembro muito bem que falaram. Não, assim, indireta pra mim é o que mais. Até coisas que. Porque é como eu disse pra vocês. Já sabem o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho aqui, entende? Até coisas. Porque você não tem como provar. Mas dá um toque. Por exemplo, teve um dia mesmo que falaram alguma coisa. Não tinha nada a ver. Conversaram de barraca de acampamento. Por quê? Porque sabem que eu tenho uma barraca de acampamento. Entende? E assim, o dia que eu falei com vocês, isso faz muito tempo, sobre a pessoa que falou que gostava de. Ah, nada a ver a conversa que estava tendo, mas era que ela quis reforçar, assim, ser bem específica em relação a isso. Ah, mas eu gosto muito de ser bastante detalhista quando eu vou falar com o médico. Por quê? Mínimo porque já pegou algumas das coisas que eu tinha feito aqui que eu falava em relação a isso. É, é isso que eu queria trazer aqui com vocês. Não acho que vai melhorar, não acho que vai ser de nenhuma forma como já falei com vocês interessante pra mim, mas eu sigo aqui, tá entendendo? É, infelizmente, né? Infelizmente. Mas e assim, e tudo que eu tô fazendo aqui agora não é mais nada pra mim, não é mais nada sobre mim, não. É sobre vocês. Pra que quando as coisas aconteçam com vocês, vocês percebam o que que acontece, o que de fato, como é que eles agem. Porque é, como eu disse pra vocês, quando eles querem que dê certo, eles fazem dar certo. Independente de quem seja. Mas quando eles querem que não dê certo, da mesma forma, independente de quem seja, não dá certo. É o que eu já falei no outro também. É a questão do ganha, mas não leva. Tá entendendo? Ganha, mas não leva. É como eu já disse, que quando querem, vão colocar você numa posição mais fácil, vão colocar você, vão relevar as coisas que você não faz, que não estão de acordo, vão. É, isso, vão. Ah, outra coisa interessante que eu preciso dizer para vocês aqui. Foi bom falar sobre isso foi bom falar sobre isso que me fez lembrar de uma coisa que eu tava querendo há muito tempo falar. Eu já falei assim de forma bastante geral, mas eu vou trazer aqui. Quando a gente vai para lá, pra gente poder começar, tem um processo para poder seguir, certo? Aí nesse processo tem tudo, o que é que você vai fazer, quando é que vai ganhar, etc e tal. Beleza. Aí você vai, fui, né? Eu fui, fiz lá, é, fiz, consegui, tal. Só que tem uma outra forma também que as pessoas podem conseguir trabalhar, que é não seguindo esse processo. Ou seja, assim, se você tiver algum amigo, alguma coisa assim, você consegue também. E o interessante disso tudo é que você consegue ainda, às vezes até ganhando mais, tendo mais benefícios do que quem seguiu aquele procedimento lá padrão. E para vocês terem uma noção que é isso mesmo, assim, que é quando eles querem, eles fazem acontecer, porque tem gente lá que seguiu o mesmo processo que eu, e assim, o trabalho dessa pessoa é nessa área, e ela ganhou logo no início, já quando eu tinha 6 meses lá, mais ou menos. Não, quando eu cheguei, essa pessoa tinha 6 meses. E ela conseguiu digamos que um aumento lá, um bônus, porque ela iria trabalhar numa situação que, ao meu ver, já era o trabalho dela também. E mais, deixa eu ver quantas pessoas ela tem essa. Tem mais umas 3 ou 4 pessoas que conseguiram, que foram direcionadas, que assim, trabalham nessa área, mas que conseguiram agregar um ou outro trabalho, digamos assim, e para ter esse aumento. Tá entendendo? E você vê que o pessoal fica lá, às vezes fica conversando, o telefone berrando, o pessoal batendo papo, ninguém atende. Fora outras situações que eu já passei por você, já vi gente já jogando coisa lá no. Jogando, etc e tal.
E só que é aquela questão, pessoal. Aquela questão. Eu, por estar falando aqui, eu vou estar mais errado do que quem tá fazendo essas coisas. Tá entendendo? E eu já tinha um colega, eu estudei no foi assim, meu segundo grau, eu estudei e sempre tinha meus amigos. E aí que um desses meus amigos, a gente trabalhava a gente foi trabalhar no segmento de comércio. E o segmento de comércio, ele é bem complicado. A gente tem que trabalhar bastante mesmo. Todo mundo lá, mas as pessoas sabem como é. E aí que o que aconteceu? Aí esse meu colega, ele a- começou ele foi para uma área parecida com essa. E aí que quando ele chegou lá, ele estava no mesmo ritmo do trabalho que ele fazia antes. Aí uma pessoa chegou para ele, segundo ele, né, falou assim: olha, você tome cuidado, viu? Porque você aqui está em um outro lugar. E aqui, o ritmo daqui é outro, se é que vocês me entendem. Aí desde essa época, aí ele foi e entrou no ritmo também. Hoje ele tá bem situado. Ao menos assim, a gente nunca teve mais contato, mas da última vez que a gente ia conversar. Aí não desfia. A mãe da última vez que a gente tinha conversado, tava tudo, graças a Deus, e espero continuar assim, tava tudo tranquilo, entende? Porque ele também tinha se adequado. Mas, gente, eu já passei por outra coisa na minha vida e que, sinceramente, não tenho paciência mais com certas coisas, não. E por eu não estar talvez me adaptando eu, dessa forma, só que isso não é, assim, não é bom pra mim e é muito pior pra vocês. E outras pessoas lá que chegaram que não foram pelas vias, digamos que convencionais, ganham mais também, ganham mais, trabalham muito menos, porque pelo que, assim, além de você administrar ali uma coisa que é bem mais simples, que você está trabalhando com isso daqui, passa o dia distribuindo simpatia e batendo papo. E você vê que, assim, não se preocupa com determinadas questões que talvez no outro ambiente deveria se preocupar, porque sabe que não vai dar problema. Agora, é como eu falei com vocês até no outro vídeo, existem pessoas e pessoas. Não é todo mundo que se chega lá, na minha concepção, se também se comportar dessa forma, vai ter o meu tratamento. Sim, e eu já teve um menino, um outro rapaz que ele entrou lá. Ó, esse rapaz, eu não sei como é que era o, como é que era a situação dele, que eu não tive contato direto. Mas o que foi que eu percebi? Que ele já tinha passado por outros departamentos, digamos assim, e que ele tinha caído lá. E aí que quando ele foi pra lá, também, assim, eu não via muita diferença dele para os outros, assim, em relação ao trabalho. Eu não sei, entende, assim, o porquê mesmo, porque para mim, eu não tava lá vendo que ele tava fazendo, mais ou menos, ele fazia a mesma coisa, conversava com todo mundo, e batia papo, às vezes estava lá na cozinha conversando e tal. Para mim, digamos que era o mesmo comportamento. Só que, passado alguns meses, o pessoal tirou ele de lá, botou ele para outro lugar, que para ele não ia ser muito bom. E assim, aí eu fiquei com o pé atrás. Será que foi porque ele de fato não se adequou, ou será que era porque ele não estava fazendo parte, digamos que, da panelinha de verdade? Porque uma coisa é você estar batendo papo com todo mundo, conversando com todo mundo, e as pessoas malhando você pelas costas. Porque todo na frente, todo mundo é sorrisinho, mas vai ver por trás o que é que faz. E aí o fato é que eu lembro que eu não sei o que foi que teve, eu lembro que, eu acho que foi na sexta-feira que ele recebeu essa notícia, ele estava conversando com outras pessoas, sei lá, pedindo para ver se ele continuava ficar lá, porque para ele ir para esse outro lugar ia ser muito arriscado e não ia ser bom para ele. Eu não sei que fim foi que teve. Eu não tenho interesse, me perdoe. Mas eu acho que teve essa relação de, por não fazer parte do grupo e por ele ter, não sei, um perfil que talvez não agradasse a todo mundo. Tá entendendo? E é só repassando. Quando eles querem que dê certo, a pessoa vai dar lá certo e isso. Mas assim, se você não tiver a sua carta marcada lá,
Não importa você, assim, você puxa saco, não importa você estar lá fazendo tudo que eles mandarem, porque na hora que der um pepino, quem vai, você vai pular fora. E assim, e teve outra situação também, que eu achei bem complicado. Bem complicado não, assim, bem, é, eu achei bem curiosa. Curiosa. Teve uma pessoa que estava com problema porque ela foi contratada para fazer um trabalho. Não é bem assim, eu vou dar somente um exemplo, porque não é isso não. A história não é essa, não. A história é diferente. Primeiro, que eu não sei o que foi que realmente aconteceu. Eu peguei a conversa lá de uma parte por telefone, depois eles comentaram lá. Mas em síntese, o que foi que eu entendi? Não sei se realmente foi isso, mas foi o que eu entendi. Que a pessoa foi contratada para fazer um serviço, não foi o serviço da forma que era para fazer. E aí que na conversa que eles tiveram, essa pessoa era de um lugar que talvez não tenha um bom relacionamento com a galera daqui. E aí que o que foi que a conversa que teve, que eu vi. E foi essa conversa que me deixou com uma pulga, mais uma pulga atrás da orelha, né? Ele falou assim que em conversa com outra pessoa, essa pessoa falou que eu podia fazer isso. Aí a pessoa do lado de cá, não, que não podia, não. Você sabe que não pode, que não sei o quê. É aquela situação, gente. Eles armam, pelo que eu entendo, eles armam lá a conjuntura. Você tem a confiança ali que vai ser aquilo, só que ela é uma grande rascada. Porque, possivelmente, pelo que parece, ou não, pode não ser isso, mas pode ser também, digamos, que a pessoa lá tá querendo se livrar do problema lá e falou isso, mas enfim. O que eu também. Mas eu, eu acho que pode ter essa possibilidade também. Eles fizeram a pessoa lá ter confiança que podia agir daquela forma. Afinal, todo mundo faz, então pode fazer também. Talvez ela fez lá, não fez o serviço da forma correta, e aí que ela achou que não seria cobrada. Só que aí ela foi cobrada. Mas, assim, pode ser também que isso já tenha sido feito de caso pensado. Talvez, porque não, como não estava, fazia parte realmente da panelinha, pode ser que esse tenha sido feito de caso pensado. Ó, a gente faz a pessoa ter, induz a pessoa àquele erro, e aí quando ela errar, a gente pega e bota ela pra. Tá entendendo? E é justamente isso que eu tô trazendo pra vocês. Porque tem coisas que eu falo lá que não existe, gente. Assim, você precisa ter o mínimo de controle, você tem que ter o mínimo de. Você tem que ter o mínimo de organização de processo, principalmente processo gerencial. E, tipo, quando você vai com essas questões, a pessoa ou fala que não precisa, ou fala que não é necessário, tá entendendo? É muito estranho mesmo. E como eu já passei por situações meio estranhas, a gente fica com o pé atrás. E você também fica com o seu pé atrás. Quando você não fez a parte de determinadas panelinhas e que as pessoas forem pra você dando muita confiança, tá entendendo? E era sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que não precise subir esse vídeo, mas acho que eu vou subir. Enfim, é isso, gente. Até mais. Boa noite. 9 da madrugada já. 9 minutos do dia 13 de janeiro.